Murilo ali. E o Murilo também, né? Começa no Murilo. Bom, vamos lá começar a nossa pauta, então, que é o nosso assunto da nossa enquete. Nossa, mas o Murilo tá tão atencioso ultimamente. Por que será, né, Maisena? Ele é muito, sempre foi, bichinho. É que ele não fica aqui nesse horário, é que ele não fica, é verdade. Tô recebendo umas coisas aí. Ele não fica aqui no nosso horário. Ele paga. Ele Bom, paga vamos bem, lá. ele paga Enquanto bem. isso, no YouTube, aí você vai votando na nossa enquete, que é sobre a nossa pauta. A nossa pauta é o seguinte. Geração Z, 38% defendem salas para sexo no trabalho. O quê? Aponta a pesquisa. Babado. 38%, ainda bem que não deu 51%, né? E a minha irmã é geração Z, já liguei pra ela mais cedo. Carioca tive uma defendem salas para sexo no trabalho, aponta a pesquisa. 58%. 38%. Nossa. Você queria, né? Mas é 38%. Mas é muito, mesmo assim é muito. Claro. Né? isso. Tem que você ter uma vai- sala lá, É então uma na sala enquete- íntima. Então, na enquete, Carioca, você vota lá assim, se você concorda com essa geração Z. Sim, na verdade, sempre existiu isso. Não, é o fim dos tempos, ou prefiro não opinar para não apanhar. Tá ficando você vai moderno, né? votando. As coisas estão ficando modernas. Todo perdido, né? Eu queria saber que essa enquete, essa geração Z, é entre 18 e 27 anos, e essa pesquisa foi feita lá nos Estados Unidos, tá? Nos Estados... Não, aqui no Brasil não tem essas coisas, né? Ah, não, já chega. Aí, assim, até eu tava conversando aqui em off, que eu falei assim, mas como será que é isso que eles querem implantar, ou se já existe isso lá? É uma salinha assim, daí você liga pro seu marido no meio do trabalho. Nem é marido, 17 a 28, não é marido. Eu já tava casada já. Eu acho que mas não hoje em dia olharam se com essa casa mais perspectiva velho, também. Não era com essa Eu acho que perspectiva? Um colega de Eu- trabalho e você não traz ninguém Geração de Z. fora. É dentro do próprio ambiente de Tá, eu vou trabalho. começar com Maia. Maia, o que você me diz sobre isso? No Então, caso do Carioca, ele só vai dar uma descansadinha mesmo, porque a pessoa que tá das 5 às 8 aqui, ela precisa descansar. A sala íntima do Carioca ia ser isso, né, Carioca? Que é um homem de respeito. é que você já tem um quarto aí, né? Então você não precisa da salinha. Então, é isso aí. É isso aí que fala. Fala, Maia, o que você achou dessa pesquisa? Olha, como uma pessoa bastante resolvida, graças a Deus, bem conservadora e quadrada mesmo, eu, assim, olhando de antemão, assim, eu acho um pouco de exagero, né? Poxa, por mais que a pessoa fique ali 8 horas, né? Ou talvez até 10, 12 horas no trabalho, poxa, eu acho que a pessoa consegue segurar as pontas ali e deixar para momentos mais propícios, em casa, no lazer. Então, assim, olhando, né, falando de uma maneira mais fria, Sim. olhando assim, eu acho um pouco exagero, acho que não tem nada a ver. Agora, aí, claro, né, cabe de cada tipo de empresa, Mas você dependendo não acha do que você que já faz. morou nos Estados Unidos, né? Você já ficou um ano lá, né? Eles não são mais modernos do que a gente, assim, culturalmente também pensando? Será que não Sim, seria por isso? Ou é essa geração aí mesmo que... Não, sem dúvida juntou lá é uma outra... É bem diferente mesmo, de É? fato, assim, outra, não dá Seria pra uma coisa comparar. normal pra eles. Não sei se eu diria normal, mas sim, eu acho que comparando as culturas, talvez lá caiba já esse tipo de questionamento, né? Lá eles são várias empresas, o ritmo de trabalho é diferente, a produtividade é outra, né? Então, Eles não trabalham com horas de trabalho, né? Eles trabalham por produtividade. então Tem tem alguns que trabalham por hora. É, também? então sim, pode até ter casos e casos, né? A gente sempre ouve falar das big techs lá, dos espaços gigantescos, salas de jogos e tal, que é uma realidade que não é a nossa. Sim. Não vamos se enganar. Então, talvez lá para eles, de fato, possa caber esse tipo de início de discussão e vamos ser sensatos, né? Foi bem alto. Quem que vai estar no futuro, né? É a geração Z que daqui a pouco vai estar comandando tudo, então é eles que ditam, né? Enfim, para nossa realidade aqui, eu acho que não... Mas o que eu penso, só trazendo uma perspectiva, Tá. eu acho difícil, assim... Eu fico pensando, né? Uma turma no trabalho, chega alguém, vou fazer uma enquete aqui com vocês e a enquete é essa. Eu não Então. consigo ver seriedade, assim, sabe? Eu acho que pelo acha que é menos, zoeira? pelo menos 70% deve ter respondido mais assim Na na zoeira? boa e tal. Não, vamos, né? Pode tudo e não sei o quê. Não sei se realmente ponderaram os pós e contras, sabe? Sim. Então é difícil levar muito Mas assim pra causar. pro lado introspectivo da E coisa. você, Jona, o que você achou dessa polêmica? Eu achei polêmica, por isso Sim. que tá no parlatório, né? Sim, Foi a Juna que É trouxe. claro que, gente, não tem uma pessoa... Bom, já vou falar antes de todo mundo opinar, né? Mas eu acho que ninguém acha um benefício nisso, assim, sabe?
Na verdade, só antes de tecer a minha opinião, que já é essa, na verdade, né? Posso falar depois? Eu acho absurdo, acho que não cabe, acho que não favorece em nada. Até eles apontam ali para essas questões de assédio. Eu acho que a gente tá evoluindo para um lugar que se afasta desse tipo de coisa, assim, a gente tem as coisas muito mais claras. A gente fala muito mais sobre isso para dar esse grande passo atrás por conta de uma, sei lá, de uma modernidade barata, assim, sabe? Um teste. Teste do quê, né? Então, eu acho que não se aplica, acho que não é algo que vai pegar. E quero explicar também a pesquisa, né? A pesquisa são com 2.000 jovens. São, assim, é uma parcela ínfima da geração Z. Daí, claro que as manchetes, né? Elas divulgam isso aí. Ai, os jovens querem uma sala. Mas eu acho assim, que onde há uma fumaça... pode ter um fogo, E esse fogo precisa ser apagado dentro de casa. Urgentemente, precisa ser debatido. E sabe o que isso é reflexo de uma pesquisa que concilia o home office. E eles, esses questionamentos, esse questionário que as pessoas responderam, avaliava o bem-estar aumentado, né? Então, essa sensação de bem-estar maior por conta do home office. E aí, dentro desse conceito de home office, então, o que tinha melhorado dentro de casa para que eles tenham, tipo, melhor produtividade no trabalho. Isso. E aí, desempenho sexual era uma das coisas. Então, assim... estão querendo levar pro trabalho. Daí, assim, agora que pós-pandemia as pessoas voltaram e o home office não pegou, né? Então, a gente tá precisando voltar para os ambientes físicos. Então, essa era uma questão, né? E que, claro, não vai ter como voltar. Então, daí, nesse quesito, eles votaram, né? Que, então, esse seria um benefício que não estaria nos ambientes empresariais, a não ser que tivesse uma sala íntima. E aí, dentro dessas votações, então, daí essa parcela de 18 a 27 anos votou, então, que eles gostariam de ter essa sala íntima. Eu vou dar minha opinião também, mas antes eu quero saber da Mayara, que a Mayara, você chefia uma equipe, né? Você tem uma equipe que trabalha com você, super jovem. E aí, Mayara, se eles viessem assim, olha, tem essa pesquisa aqui e a gente agora tá pensando em aplicar aqui, e aí? Não precisa falar deles, fala assim da sua experiência. Gente, eu acho que assim, apesar deles serem jovens, eu acho que eles são maduros em alguns pontos, assim, né? Porque essa geração, eles cresceram numa liberdade de expressão, né? Diferente, por exemplo, dos nossos pais. Isso, pra eles, eu acho que seria o fim do mundo, literalmente, né? E assim, eu acho que tudo que você dá muita liberdade, chega uma hora que você perde o controle. Então, assim, até que ponto vale a pena essa liberdade, né? Então, se por acaso eles chegassem com essa ideia maluca, né? Se eles estiverem me assistindo, então já entendo. Seria justa causa. Essa é a deixa, Justa viu? causa não, mas eu acho que eu colocaria alguns pontos, né? Sim. Será que o lugar de trabalho é pra isso? Vai te trazer algum benefício? Sim. Porque assim, quando existe algum comentário dentro de uma empresa grande, por exemplo, já gera aquele rádio peão que a gente fala, né? Então, será que isso traria algo benéfico? Assim, para a instituição, para a pessoa que está fazendo o ato? Então, eu acho que eu colocaria alguns pontos para eles refletirem. Ai, gente, eu não consigo imaginar, porque eu fico pensando assim, que nem lá na Víndia, são só homens, né? Então, e aí, vai ter um momento de cada um lá, fica um esperando o outro. Tá esperando, vai contar minutos. Não, Mas podia ter pegado a tua empresa, né? Eu imaginei a Víndia que só tem homens ali. O seu é misto, tem homens, uma mulher. menina só. E essa também? tudo menino, Lá, não tem condições. Eu acho que se resume ao seguinte ponto. Poxa, por exemplo, uma discussão que eu já acho mais interessante no sentido assim do debate, né? Sim. Visita íntima de cadeia, né? Presídio, né? Tem gente que acha totalmente contra, em tese. Eu também acho contra, mas existe outro lado de que, né, só tem homem lá, perigoso e tal, e a gente sabe que o homem, né, às vezes fica ali tem gente que fica maluco. Então é um debate interessante. Sim. E são vários requisitos também. A companheira tem que ter o registro. Assim, gente, até nesses casos não é bagunçado, né? Gerência. Agora aqui a gente, né, tá falando do período de trabalho, poxa, 8 horas ou o que seja, até um pouco mais no dia. O carioca depende. Ele trabalha muito. 20 horas. Então, assim, eu acho que pra mim também não tem nada a ver. Acho que, enfim. Ai, gente, eu não consigo, não. Imagina. É o fim. Não, e eu acho que é importante Z, né? a gente falar sobre isso, né, Mar? Você bem pontuou que é onde a fumaça há fogo. E para que os empregadores e as pessoas que a gente possa entender o que tá vindo
né? Claro que é muito difícil a gente pontuar uma pesquisa como uma máxima, então quero dizer de novo, assim, uma parcela muito pequena, mas que dentro dessas parcelas é um instituto, esse EduBird, ele é um instituto dos Estados Unidos, que tem outras pesquisas muito interessantes e eles têm esse olhar mais voltado a essas questões mesmo, assim, sabe? De focar no que as pessoas estão comentando, o que as pessoas estão querendo, o que elas estão rejeitando. E comportamento vai sempre ser estudado, né? Um foco que a gente vê agora talvez seja algo para que 10, 15, 20 anos. E conforme a gente puder ir falando sobre isso, né? Conversando com as nossas equipes, com os nossos familiares, para que a gente não seja pego de surpresa. E o que a gente já puder podar, melhor ainda, né? Eu acho que esse é um dos casos que vai pegar mal e não vai ser instaurado aí, não. Isso. Pelo menos aqui Não, na minha, aqui... não. Mas eu acho que os empresários vão repensar sobre isso. Né? É. Eu Eu acho que acho que foi uma pesquisa lá, mas não... Só entre eles mesmo, né? Esse, Não entre reflete 18 e 28. uma margem, não. O empresário mesmo vai aderir. Então, e daí, daqui 10, 15 anos, né, quando a gente talvez tivesse um reflexo disso numa versão maior, né? Aí eles já não são mais esses, né? Não é mais essa geração. E esses já terão outras responsabilidades. Então, eu acho que para as coisas tomarem uma proporção, demora. Sim. E demanda uma certa responsabilidade que esses que responderam à pesquisa não vão arcar. E a gente sempre fala, né, que cada geração nova traz uma nova maneira de pensar, uma nova forma de conduzir ali e tal. E a gente sempre tem abordado aqui essa questão de mais flexibilidade, de mais espaço para eles e tal. Mas nesse caso aqui, falando em trabalho, falando em responsabilidade, eu acho que também cabe aí a gente puxar um pouco, né? Nem tudo é da forma como cada um acha que é. Eu acho que também tem que ter um choque de realidade aqui, né? Que aqui eu também acho que já esticou muito para um lado. Então, né, com certeza vão ser mais criativos e mais produtivos do que nós. Tomara, mas também não pode perder a estribeira, assim, né, gente? Não, nada a ver isso aí. Entendi. Muito bem, então vamos deixar esse assunto lá para eles que estão debatendo isso. Aqui a gente ainda tá quietinho, né? E também não vai rolar. Doiva. Tô brincando. Ah, os pezinhos. É isso aí, deixa pra ficar em casa ou em outro lugar, né, Ivan? Né, Ivan? É, a cara dele. Muito bem, agora vamos falar da notícia também que está